Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu quero dizer que eu estou com o meu coração cheio de expectativa para o que Deus vai fazer ainda hoje. Quero que você também aumente a sua expectativa, não por causa do Fanuel, não tem nada a ver comigo, é por causa da palavra do Senhor, por causa da bondade do Senhor. E eu estava falando esses dias, né? É tanta gente bonita em tantos poucos metros quadrados, né? Glória a Deus, que igreja linda, que igreja cheia do Espírito Santo. Dizem que a igreja parece com o pastor, né? Então eu vejo muito isso em vocês. Vocês estão me recebendo com tanto carinho, com tanto amor. Irmãos, não tem nem hotel 5 estrelas que chegue nem perto do que eu estou vivendo ali na casa do pastor. Que alegria, muito obrigado. E também pela confiança de estar ministrando a igreja que Deus tem confiado às mãos de vocês. Para mim é um peso de responsabilidade muito grande. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão. Diga bem forte, diga assim: meu irmão, Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia em Atos 9, versículo 10 em diante. Você que está nos ouvindo aí em sua casa, eu não sei onde você está, mas eu declaro a paz do Senhor invadindo agora a sua vida, esse ambiente que você está. E se você ainda não teve a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, você é meu convidado para domingo que vem. Você está aqui conosco, celebrando ao Senhor, juntamente com essa família maravilhosa. Amém? Palavra do Senhor em Atos, capítulo 9, versículo 10 em diante. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Quando eu olho para esse texto aqui em Atos, eu fico tão encantado, porque eu sou muito apaixonado por Jesus e pela história de Jesus aqui na terra. Vez após vez eu estou retornando aos evangelhos e vendo toda a trajetória de Jesus aqui na terra, e eu me encanto cada vez que eu leio, cada vez que eu me aprofundo em conhecer Jesus através das Escrituras. Quando eu olho para esse texto, eu acho tão interessante que Jesus, ele escolhe um dos seus discípulos para fazer uma visita na casa de Judas, para orar por um homem, Saulo, apelidado de Tarso, porque ele estava orando, mas ele também estava cego. Ele tinha tido um encontro com Jesus, e por causa desse encontro, ele ficou cego, e Ananias tinha que ir lá para orar por ele, para que ele recuperasse a vista. E a partir dali, começaria o ministério de um dos homens mais influentes, mais importantes na igreja primitiva, que o nome dele agora é Paulo. E eu acho tão lindo isso, porque Jesus, ele decide usar pessoas. Jesus decide usar pessoas, discípulos, filhos, amigos, irmãos. E talvez você está aqui hoje, você não compreende algumas coisas que eu vou compartilhar, mas uma coisa eu sei: Deus quer usar a sua vida. E não somente Ele quer usar a sua vida, eu sei que Deus irá usar a sua vida aqui na cidade de Cuiabá, para sacudir essa cidade, para trazer uma revolução do amor, trazendo transformação na sociedade de Cuiabá, e todos saberão que Deus é Deus na sua vida. Toma posse disso. Hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês tem como título: o homem que Deus usa. Eu enviei a arte aí para a galera aí, se você conseguir colocar. Glória a Deus. O homem que Deus usa. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ser um instrumento de Deus aqui na terra. Você orar por pessoas e elas serem curadas.
ou você orar por pessoas que estão endemoniadas e elas serem libertas, ou você orar e Deus mudar os ventos no mundo celestial, no mundo espiritual, e as coisas aqui na terra começam a ter uma resposta à sua oração, porque Deus está te usando aqui na terra. E eu quero te falar que é tão maravilhoso, é tão poderoso quando nós somos o homem ou a mulher que Deus usa aqui na terra. Mas quando pensamos em o homem ou a mulher que Deus usa, logo pensamos em alguém extremamente alto, igual o irmão Fanuel, forte, igual o irmão Fanuel, bonito, igual o irmão Fanuel. A gente pensa que o homem que Deus usa é alguém que não tem defeitos, que não tem falha, é alguém que talvez até um nível de escolaridade muito alto, muito elevado, porque Deus usa somente aqueles que estão preparados. Quantas vezes não deixamos Deus nos usar, porque nos sentimos pequenos e indignos da glória de Deus? Mas a verdade é que Deus usa todos aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me, porque eu quero ser o homem que Deus usa na cidade de Cuiabá. Você está comigo nessa noite aí? Então chacoalha essa pessoa que está do seu lado e diga: ei, meu irmão, você será o instrumento que Deus vai usar nas próximas semanas. Você recebe isso? Então dê para Jesus uma forte salva de palmas, aleluia. Eu tenho falado isso todo dia para Deus, pastor. Eu digo assim: Deus, eu não quero cantar sem poder, eu não quero pregar sem poder, eu não quero ter uma vida comum aqui na terra. Pelo contrário, eu quero viver uma vida que tem testemunhos do que Deus está fazendo. Existe um mover sobrenatural nas nossas vidas, e é esse mover que move o meu coração todos os dias. Eu quero estar inserido na glória de Deus, eu quero estar inserido no que Deus está fazendo aqui na terra. Mas para isso, eu olho e eu percebo que existem 4 qualidades do homem ou da mulher que Deus quer usar. Diga comigo: 4 qualidades. Diga mais forte, diga: 4 qualidades do homem que Deus quer usar. A primeira qualidade é aquele que tem um coração de discípulo. O texto começa: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Nessas últimas décadas, eu acredito que uma das palavras que nós mais temos ouvido falar é a palavra discipulado, é a palavra discípulo. E é tão lindo isso, porque nós estamos inseridos em uma igreja que ama cuidar de pessoas, ama lapidar o caráter das pessoas para que elas se tornem Jesusinhos aqui na terra. Porque os discípulos não são meus, os discípulos não são seus, os discípulos são discípulos de Jesus. Eu e você somos apenas um instrumento de Deus para aperfeiçoar estas pessoas em Deus. Eu tenho uma frase que diz: o discipulado é um instrumento de Deus que me aperfeiçoa em Deus. Quanto mais eu me exponho à verdade do Evangelho, mais parecido com Jesus eu fico. Quantos querem parecer com Jesus aqui? Nós precisamos viver a verdade do Evangelho, e muitos têm aproveitado a oportunidade do discipulado para, em vez de falar as suas verdades, eles compartilham as suas mentiras. Deus quer que você hoje entenda que há um instrumento poderoso de transformação, há um instrumento poderoso de mudança e de uma elevação sobrenatural na tua vida, para que você possa experimentar novos níveis de glória, e esse instrumento é discipulado. Ananias pôde ser usado por Jesus, por Deus aqui na terra, porque ele tinha um coração de discípulo. E ser discípulo, não simplesmente membro da igreja, mas discípulos. Não apenas vir para um culto de celebração como esse, ou frequentar um life group, mas vestir a camisa da sua igreja local. Chegar para a sua liderança e dizer: eu estou com você, meu pastor. Eu estou com você, meu líder de life. Eu estou com você, meu discipulador. Eu quero que realmente nós possamos crescer e de mãos dadas chegar na eternidade glorificando ao Senhor. Quando eu olho para esse entendimento,
eu percebo que nós precisamos saber o que significa ser discípulo de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: você está em Cristo. E certa vez eu estava pensando mais sobre essa verdade bíblica que diz que nós estamos em Cristo. E eu lembrei de um dos patriarcas. O nome dele é Isaac. E ele tem 2 filhos. E os seus filhos, Jacó e Esaú. E de repente, Isaac já está velho demais. E quando ele está velho demais, ele chama os seus filhos para liberar a bênção. E quando ele vai liberar a bênção, a mãe escuta e avisa o seu filho Jacó e diz assim: olha, faz o seguinte, vai logo lá no campo, mata um cordeiro, se veste desse cordeiro e vem à presença do seu pai, porque hoje ele vai liberar a bênção sobre Esaú, mas você vai receber a bênção. E Jacó faz isso, vai lá, pega o cordeiro, se veste de cordeiro e entra na presença do pai. Por que ele fez isso? Porque o seu irmão mais velho, Esaú, porque eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasce com a mão segurando no calcanhar de Esaú. E Esaú era um cara muito cabeludo, assim, tipo Tony Ramos, sabe, muito forte, muito cabeludo. Já Jacó não, ele era lisinho, assim. Então ele colocou aquela pele de cordeiro para lembrar ou para parecer com seu irmão mais velho. E ele entra na presença do pai e começa a conversar com o pai. E quando o pai percebe algo diferente, o pai já cego fala assim: meu filho Esaú, se aproxime de mim. E quando o filho se aproxima, ele vai tocar nos braços. E quando ele toca, ele sente ali o pelo do cordeiro. E ele fala assim: bem, a voz é de Jacó, mas os braços e o cheiro é de Esaú. Olha aqui para mim. Jesus é o nosso irmão mais velho. Isso é muito poderoso. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, eles matavam os animais e colocavam o sangue para cobrir o pecado. Jesus não veio cobrir o pecado, ele veio retirar o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Você não tem mais pecado, porque Deus tirou o pecado de você, meu irmão. Agora, isso é uma analogia para como nós devemos viver. Nós precisamos entrar na presença do Pai vestidos de Jesus, com o Cordeiro, lembrando ao Pai que nós somos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. E aí quando eu entro na presença de Deus, a partir desse entendimento, Deus fala assim: se aproxima aí, e Ele começa a tocar em mim, e Ele diz: a voz é de Fanuel, mas o cheiro e os braços é do seu irmão mais velho, Jesus, e por isso eu libero todas as bênçãos sobre a sua vida. Vale glória a Deus aí, meu irmão, aleluia. É por isso que você precisa crescer nesse discipulado, para você se tornar parecido com Jesus cada dia mais. Nós vamos andar pela cidade de Cuiabá, e nós vamos chegar na padaria, no supermercado, em qualquer lugar, e as pessoas vão dizer: o que tem diferente em você? Você lembra alguém, você lembra o próprio amor, e você diz assim: eu sou discípulo de Jesus. E assim como Ele é nesse mundo, nós somos aqui nessa terra. Assim como Ele é lá no céu, somos nós aqui nesse mundo. Da mesma forma, olha para os olhos dessa pessoa e diga assim: ei Jesus. Diga: eu estou vendo Jesus em você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Segunda qualidade do homem com que Deus quer usar: é aquele com quem Deus pode contar. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Jesus visita Saulo e diz assim: ei Saulo, vai vir um discípulo meu aqui chamado Ananias. Ele vai orar por você e você vai ser curado dessa cegueira. E Jesus conversando aqui, ele fala: espera aí Saulo, eu vou falar para Ananias que ele tem que vir aqui. Aí ele corre para Ananias e diz assim: Ananias, é o seguinte, você tem que ir lá porque eu já mostrei para ele que você iria lá. Você tem algum amigo que você
pode contar tanto com ele que você coloca ele em cada enrascada? Você tem esse tipo de amigo? Ou você é esse amigo para a vida de alguém? As pessoas te comprometem em coisas porque elas sabem que pode contar com você. Você tem esse tipo de amigos? Eu tenho, né? Eu tenho alguns ali, alguns discípulos assim. Você tem, pastor, amigos assim? Que você pode tanto contar com essa pessoa que você diz, não, fulano vem. Você nem falou ainda com fulano. Ele vem, eu sei que ele vem. Porque eu sei que eu posso Olha o nível de confiança que Jesus tinha com o seu discípulo chamado Ananias. A pergunta para mim e para você é: será que hoje nós estamos nesse nível de relacionamento com Jesus que Ele pode contar comigo? Ou as coisas deste mundo, as coisas da minha vida são mais importantes para mim do que as coisas que para Deus são importantes? Nós precisamos ser a resposta para a cidade de Cuiabá. Nós precisamos e seremos a resposta para a sociedade de Cuiabá. Uma revolução vai acontecer a partir de mim e de você, meu irmão. Você entende isso? Diga comigo: eu sou a resposta para essa cidade. Deus quer contar com você, meu irmão. Deus quer usar a sua vida de uma maneira tão sobrenatural. Você não tem noção ainda do que Deus quer fazer através de você. É tão grande, é tão grande, é tão sobrenatural. E Deus quer contar com você. Deus está em busca de homens e mulheres destemidos. Agora, olha aqui para mim. Tudo que nós estamos fazendo hoje terá um reflexo na eternidade. Daqui a 100 anos, não importa se você ganhava 100 mil reais por mês, ou se você ganhava 1.000 reais por mês. Daqui a 100 anos, não importa se você morava numa casa própria, ou numa casa de aluguel. Daqui a 100 anos, não interessa, não vai ter diferença nenhuma se você era alguém frequente na sua vida social. Não tem diferença. Mas daqui a 100 anos, tudo que você fizer para o reino de Deus terá uma relevância na eternidade. Você entendeu? Deus está chamando, comissionando muitas pessoas aqui hoje, que Ele quer usar para ser discipuladores, para ser futuros pastores, para ser futuros líderes de adoração. Talvez você está aqui hoje, você sente um calor no seu interior, dizendo assim: eu quero tanto, irmão Fanuel, ser alguém que Deus usa aqui na terra. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Talvez, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu queria que você prestasse bem atenção. Talvez você está aqui hoje, está caminhando conosco há algum tempo já, e você ainda você não é envolvido em nenhum ministério. Talvez você simplesmente vai no life group, ou você só vem no culto de celebração, mas você tem sentido algo no seu interior dizendo assim: existe mais, eu quero fazer mais, eu quero ser alguém que Deus vai usar de uma maneira sobrenatural aqui na cidade de Cuiabá. Eu queria você que está dentro desse contexto que eu estou falando aqui, que você levantasse a sua mão. Levante bem alto a sua mão. Amém, amém. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Pode levantar um pouco mais esse souk, aqui também no meu retorno. Eu queria que a igreja, você que está perto dessas pessoas, estenda as suas mãos para eles. Feche os seus olhos, você que vai receber essa oração. Coloque suas mãos em forma de receber algo. Aleluia, aleluia. Há uma porção do Senhor sendo liberada sobre a sua vida, uma porção de autoridade, de graça, de poder. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, Deus vai te batizar nesses próximos dias. Se você ainda não tem visões espirituais, Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Eu quero declarar sobre a sua vida uma porção de autoridade.
há uma palavra do Senhor na sua boca, nos teus lábios, que Ele está colocando agora. E quando você abrir os teus lábios para declarar, muitos milagres vão acontecer. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que fazem parte da sua vida, irão sofrer um impacto da glória de Deus que você carrega. Eles serão afetados pelo poder que está na sua vida, porque você será o homem ou a mulher que Deus vai usar nessa cidade. Se você toma posse disso, coloca no seu coração, senta no seu lugar, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Terceira qualidade do homem que Deus quer usar: ele tem o direcionamento de Deus. Irmãos, ter o direcionamento de Deus é a melhor coisa. Quando eu tenho o direcionamento de Deus, irmãos, as portas se abrem, milagres acontecem. Ananias, ele tinha o direcionamento de tudo, pastor. Deus falou assim para ele, versículo 11: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, Deus deu todo o script para eles. Ananias só precisava fazer uma coisa: obedecer. Talvez você está aqui hoje, Deus tem dado direcionamentos para você. Deixa eu te dar um exemplo meu. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Recentemente eu estava em um seminário de cura e libertação. Eu estava lá e tal, uma bênção. E o palestrante estava ministrando sobre libertação na vida financeira. Eu pensei, enquanto ele estava pregando: Senhor, eu não estou devendo nada a ninguém, graças a Deus. Dizimista fiel, ofertante fiel, eu também oferto na vida das pessoas. Senhor, graças a Deus está tudo em ordem. Não tenho nome sujo. Não, Senhor, está tudo bem. Eu vou só orar pelos meus irmãos que estão precisando de oração. Ah, queridos. E quem sabe, né? Acho que somente o João, que é de São Paulo, está aqui comigo. Eu vou casar dia 1º de junho agora. Irmão, milagre. Aleluia, glória a Deus. É milagre atrás de milagre. Aí eu fiquei pensando: Senhor, olha, eu não sei fazer brownie, eu não sei fazer brigadeiro, chocolate, nem bolo de pote. Então eu desenvolvi uns copos de água e de café, da música Geração João Batista. Eu acho que você já conhece aqui, aquela: rasgue os céus e desce em seu cavalo branco. Nem tem mais, eu nem consegui trazer. E aí eu vendi naquele dia 2 combos. Eu estava com R$100 naquele dia. E aí o pastor pregando, e ele falou assim: nós vamos levantar uma oferta aqui para essa igreja e tal e tal. Enquanto ele estava falando sobre a oferta, Deus falou assim no meu coração: é aqueles R$100. Eu disse: não, Senhor, os R$100 não, é tudo que eu tenho, Senhor. Aí eu fiquei naquela: irmão, quem nunca fez? Vou falar de mim, não sei você, mas eu falei assim: Senhor, vamos fazer o seguinte: se tiver no meu bolso, é teu. Coloquei a mão no bolso, maior cara de pau, não estava no bolso. Eu disse: opa, glória a Deus. Coloquei a mão no outro bolso, também não estava. Então eu falei: Senhor, eu me esforcei, fiz a minha parte. O pastor continuou pregando. Ele estava orando pela oferta. Quando ele estava orando, eu vi a voz de Deus. E Deus falou assim no meu interior: não coma a semente. Irmãos, quando a voz de Deus fala, é um negócio muito sobrenatural. Quando eu vi aquilo, eu abri logo a mochila, que eu sabia onde estava dentro da mochila. Peguei o dinheiro dentro da mochila, 2 notas de 50. Me perdoa, Senhor. E aí eu fui para o gasofilaço e fui ofertando. Quando eu terminei de ofertar, o pastor disse amém. Toda a igreja me viu ofertando. Sentei no meu lugar, coração limpo. Não como a semente, não comi, está aí. O que eu vou comer agora, daqui a pouco, não sei. Como eu vou para casa, também não sei. Mas eu fiz aquilo que Deus falou. Direcionamento de Deus é só obedecer. Escuta, isso foi no sábado. No domingo eu estava ministrando lá no Eldorado. Fui para o Eldorado, não sei porquê, coloquei uma mochila cheia de copos e fui para o Eldorado. Quando eu estava lá cantando, tinha ministrado, terminou o culto, e aí um irmão me chamou e falou: irmão Fanuel,
eu vi que você está vendendo uns copos, eu vi lá na internet, né, no Instagram. Tô, irmão. Ele falou, irmão Fanuel, você tem um copo aí? Eu disse, eu tenho. Eu vou só pegar ali. Eu fui pegar. Quando eu vim com a mochila, fui vender um copo para ele. Ele chamou, doutor Rafael, vem aqui. Não sei quem. Rapaz, quando eu vi, tinha 15 pessoas ao meu redor. E eu vendi tanto copo ali. Eu disse, glória a Deus. Aquilo aumentou a minha fé. Eu peguei e fui para o Anália Franco à tarde. Levei mais copo, vendi copo no culto das 4, das 5. Quando foi no final do dia, eu cheguei em casa, eu abri o aplicativo que não tinha nada. Quando eu olhei o valor, eu disse, meu nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nem acreditei. Sabe aquela história de 100 por 1? É mais ou menos assim. Quando eu olhei o valor, eu disse, não pode. Aí mandei um print, mandei para a Ingrid, ela falou, glória a Deus, amor e tal. 5 minutos depois ela me mandou uma mensagem. Ele disse, você não está lembrado? Eu disse, de quê? Ele disse, quarta-feira agora vence o nosso primeiro aluguel. E o valor que estava na conta era exatamente o valor daquele primeiro aluguel. Sabe o que acontece? Quando Deus te dá um direcionamento, obedeça, que você vai colher os frutos da sua obediência. Deus está falando com tantas pessoas aqui, pastor, enquanto eu estou pregando. Você sabe o que é uma planta baixa? Tem algum engenheiro aqui, algum arquiteto? Algum pedreiro aqui? Rapaz, você sabe que é uma planta baixa, né, irmão? Você já viu uma planta baixa? Enquanto eu estou pregando aqui, pastor, eu vejo várias plantas baixas nas mãos de alguns que estão aqui. Pessoas segurando assim. E sabe o que Deus me fala? Que Deus já colocou um plano, um projeto nas tuas mãos. E você tem colocado isso para depois, para depois, para depois, para depois. Posso falar uma coisa? Você não pode procrastinar o projeto que Deus confiou nas tuas mãos. É tempo de você sair desse culto hoje e colocar em prática o que Deus falou para você fazer. Apenas obedeça, que você vai começar a viver coisas tão sobrenaturais. O ano era 2015, eu estava em Sobral. Sobral é lá no Ceará, irmão. É tão quente, por isso que o nome é Sobral. As pessoas quando morrem, elas vão para Sobral, aquelas que morrem vão para o inferno, eles primeiro passam em Sobral, faz um treinamento lá, para se acostumar com o clima, aí depois vai para o inferno, porque é quente o lugar. E eu estava lá adorando a Jesus, servindo ao Senhor, já estava com 27 células, escute isso, eu nunca recebi R$1 da igreja, irmão, eu não era tempo integral, nem sou. E tudo que eu fazia era para o reino, era por paixão. Não tinha nada a ver com receber dinheiro. Não, era porque eu amava isso. Eu já estava com 27 células. De manhã, quando eu me acordava, eu ficava indignado. Eu ia tomar café da manhã, eu olhava, estava lá o leite integral. Eu disse, meu nosso Senhor, até o leite é integral e eu não. Era para você rir, irmão, me ajuda aí. E aí eu ficava naquela, mas eu fazia isso com muito amor, porque eu fazia para o Senhor. E aí, pastor Elielso falou assim, meu filho, nós vamos para Natal, você vai ser o pastor de louvor da base de Natal, nós vamos abrir a base de Natal. E eu disse, é mesmo, pastor, glória a Deus, cearense empolgado e tal. Aí, começou aquela história, vamos para São Paulo, vai uma equipe para São Paulo, e não sei o que. Irmãos, de repente São Paulo começou a queimar no meu coração. Aí eu disse assim, Jesus, é o seguinte, eu fui para o quarto de oração. Eu falei assim para Jesus, Senhor, é o seguinte, se isso que eu estou sentindo vem de mim, pelo amor de Deus, tira, porque se eu não for para São Paulo, eu vou me frustrar muito. Mas, se isso que eu estou sentindo vem de ti, o convite não vai vir de ninguém, vai vir do pastor Eibe. Sabe aquela coisa quando você fala, termina de falar, você se arrepende? Foi exatamente essa oração. Quando eu terminei de orar, eu já me arrependi porque eu orei daquele jeito. Porque eu parei para pensar, meu Deus, que doideira que eu falei aqui. Deixa eu te contextualizar. Pastor Eibe está em Fortaleza, com a igreja de 11 mil pessoas, avantes, crescendo. Eu estou em Sobral com 200 pessoas. Ninguém me conhecia, irmão. Eu ia para as conferências em Fortaleza, ficava no meio da multidão, levantava as mãos e ficava assim, dizendo, ô Senhor, eu queria tanto um dia ministrar nessa igreja. Meu sonho era ministrar nessa igreja.
mas ninguém me conhecia. Eu estava lá por detrás das malhadas. Outro agravante, você sabe mais do que eu, o pastor Ebe jamais chama alguém para participar da equipe sem conviver com essa pessoa, sem caminhar com essa pessoa. Como que o pastor Ebe iria me convidar se ele nem me conhecia? Mas outro agravante, nem discípulo do pastor local eu era. Eu era discípulo do Fabiano, que era discípulo do pastor Ilhéus, que era discípulo do pastor Canté, que era discípulo do pastor Ebe. Irmão, ou seja, era inviável essa oração. Eu me arrependi, mas eu disse: Senhor, eu orei, tu vai fazer. E eu continuei confiando no que Deus iria fazer. Escuta, de repente o pastor Ebe decide supervisionar Sobral. E quando ele decide supervisionar Sobral, eu fiquei assim: Deus está começando a mover as águas. Amém? E aí o pastor Ebe chega, numa sexta-feira, ele vai entrando na igreja, e a igreja cantando. Quando o pastor Ebe vai entrando, eu já vou encerrando, porque eu disse assim: não, o pastor Ebe está chegando, vamos aproveitar o máximo da palavra. Vou parar de cantar. Quando eu terminei de cantar, a igreja começou a cantar bem alto, e a banda acompanhou a igreja. E naquela época não tinha um talkback, né, que é um microfone de interna para a gente falar com a banda. No meu interior eu estava fazendo assim: não. Só que aí a glória de Deus começou a inundar aquele lugar. Quando eu olhei à minha esquerda, o pastor Ebe e a pastora André estavam deitados no chão assim, ó. E a presença de Deus sendo manifesta de uma maneira muito sobrenatural. Terminou o culto, o pastor Ebe falou assim: pastor Ilhéus, chama o irmão do louvor para jantar com a gente. Aí o pastor Ilhéus foi falar comigo e disse: meu filho, o pastor Ebe lhe chamou para jantar. Eu disse: pastor, se o senhor pagar a conta, eu vou. Eu não tinha R$1. Eu disse: não, a igreja vai pagar o seu jantar. A primeira vez que a igreja pagou um jantar para mim foi naquele dia. Quando eu cheguei, todo mundo foi de carro. Eu peguei minha YBR 2005, aquela verdinha. Sentei na moto ali, coloquei o capacete, fui para lá. Quando eu cheguei, está a mesa posta, todo mundo sentado, e uma cadeira do lado do pastor Ebe. E aquela cadeira era para mim. E eu sentei do lado dele, e ele começou a conversar comigo. Parecia que só tinha eu e ele na mesa. E ele começou a perguntar sobre louvor, sobre adoração, as minhas inspirações e tal. E a gente riu e brincou. Isso foi sexta, sábado, domingo. No último dia de jantar, ele me abraçou, e eu lembro até hoje, ele me abraçou e disse: pastor Ilhéus, nós precisamos conversar sobre o Fanuel, porque eu e a André estamos com planos grandiosos para a vida dele. Na segunda-feira de manhã eles se reuniram. Na hora do almoço, o pastor Ilhéus manda me chamar. Quando eu chego lá, ele diz: eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu disse assim para ele: conte a ruim, porque a boa vem e adoça tudo e fica mais ou menos. Ele disse: a ruim é que você não vai para Natal. Eu disse: não, essa é a boa. Aí eu fui explicar para ele. Ele disse: não, a notícia boa é que o pastor Ebe te chamou para a equipe dele de São Paulo, e você vai ser um dos ministros principais ali. Deus faz, Deus responde orações. Dois anos depois eu fui para São Paulo. Isso foi em 2015, 2017. Fui para São Paulo. Cheguei 3 da manhã lá no aeroporto. As pessoas falavam assim: irmão Fanuel, chega lá, você pede um Uber. Irmão, lá sabia o que era Uber. Cara lá do Ceará, de Sobral, há 6 anos atrás, eu não sabia o que era Uber. Não tinha Uber em Sobral. Eu pensava que Uber era um táxi, mas em vez de estar escrito táxi, estava escrito Uber. E eu andando no aeroporto de Guarulhos, para cima e para baixo, atrás do tal de Uber, e não encontrava o tal de Uber. 20 minutos depois, o cara me viu perdido e foi falar comigo. Irmão Fanuel, não, ele falou: ô meu amigo, você está perdido? Eu disse: não, eu estou achado. Ele falou assim: eu estou atrás de um Uber. Ele disse: eu sou Uber. Eu disse: glória a Deus, resposta das minhas orações. Ele disse: me leva nesse endereço aqui. Aí o cara falou assim: beleza, vou só calcular. Ele entrou no carro, calculou, voltou e disse: olha, para me te deixar nesse endereço, R$180. Eu disse: valeu, meu nosso senhor, R$180 já. Eu vendi a YBR por R$2.000. Com 1.000 eu comprei a passagem, fiquei com 1.000. 1.000 menos 180 já é 740, né?
Não, 720. Eu disse, pronto. Mas aí ele falou, olha, se você for de táxi é R$250. Eu disse, não, vou de Uber mesmo. Aí peguei e entrei no Uber, fui para casa. 9 da manhã, meu celular toca. Cutuca a pessoa que está do seu lado assim e diga, 6 horas depois. O meu telefone toca e a pessoa diz assim, é Fanuel? Eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, eu ouvi dizer que você vinha para São Paulo. Eu disse, eu acabei de chegar, cheguei 3 da manhã. Ele disse, olha, é o seguinte, meu pastor não te conhece, a mesa diretória não te conhece, ninguém te conhece. Mas eu disse, rapaz, eu já sei, não precisa falar na minha cara não, eu já sei disso, entendeu? Aí eu disse assim, mas eu e minha esposa, a gente foi muito ministrado por Deus através da sua vida em uma conferência. E hoje começa uma grande conferência na minha igreja, falei com o meu pastor, e você vai fazer a abertura. E eu disse, é mesmo, cara? Você vem? Eu disse, eu vou. E como é que eu vou? Ele disse, não, você vem de Uber. Só que eu já tinha baixado o aplicativo, eu já sabia como era, paguei R$74. Eu disse, rapaz, você pega outro besta, mas eu não. Porque da minha casa para o aeroporto dava R$50 naquela época, irmão. Eu paguei 180 naquele dia. Cheguei lá, quando eu cheguei naquela igreja, irmãos, era uma igreja tão grande, telão de LED, a bateria no aquário, Sobral não tinha isso, rapaz. O fone, sabe, as coisas no fone, tinha uma TVzinha igual aquela última ali, para me dar o tempo direitinho. E irmãos, e a banda toda lá, e todo mundo me perguntou a pergunta mais difícil, que toda vez me pergunta, qual é o repertório? Eu disse, rapaz, não faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu disse, olha, é o seguinte, eu não sei, vamos segurar na mão do Espírito Santo, para onde ele for nós vamos, amém? Amém, eu de costa. Quando eu virei, irmãos, a igreja já estava repleta de pessoas, tinha mais ou menos uns 3.000 líderes naquela reunião. E aí minhas pernas se tremendo, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou lá de Sobral, estou perdido. Pensei em fugir, quando eu pensei em fugir, olhei, faltava 10 minutos, não tinha como fugir. Tinha um cara forte, gigante assim, como é que foge, irmão? Eu disse, eu tenho que ficar mesmo. Quando terminou o cronômetro, eu comecei a adorar o Senhor. E quando eu comecei a adorar o Senhor, a presença de Deus veio de tal forma, de tal forma. Irmãos, era pessoas chorando, lagrimando, catarro, babando, aquela coisa toda. Irmão, ainda abriu a boca e dizia, aleluia. Aquele negócio, aquela presença poderosa. Terminou, eu desci. Quando eu estou descendo, o pastor me abraça e diz, você não vai mais embora. Eu disse, o pastor aí está me esperando domingo, não faz comigo não. Ele disse, você não vai mais embora. E outra coisa, você vai ministrar a conferência toda. Irmão, aquele foi um choque para mim. Ele disse o seguinte, tem um carro lá fora, vai tomar banho. Ele disse, me chamou de fedorento, né, ainda mais. Vai tomar banho que daqui a 1h30 você vai ministrar. E outra coisa, o irmão lá é mais ou menos do seu tamanho aí, ele é do louvor, ele vai te dar uma roupa para você usar. Ele me chamou de feio. Fedorento, mas a gente engole nessas coisas. E aí eu fui, quando eu voltei, comecei a ministrar toda a conferência. E nos intervalos, eu encontrei um bocado de primo do Tiririca. Porque os caras me abraçavam e diziam, quem é você? Eu disse que eu não tinha foto. E aí, eu disse, tinha que explicar, não, eu sou lá do Ceará e sou missionário e vim aqui e tal. Ele falava assim, o pastor falou, irmão Fanuel, você pode ministrar na minha igreja dia tal. Eu disse, espera aí pastor, deixa eu olhar minha agenda, ver se eu tenho tinha que fazer o charme. Agenda em branco, irmão, não tinha nem agenda lá. E eu ministrando. No sábado de manhã eu estou aqui ministrando. Quem aparece na plataforma? Abe Uber. E quando ele aparece, irmão Fanuel, e ele me abraça. O que você está fazendo aqui? Eu disse, eu não sei, pastor Abe. Eu vim parar aqui. Ele disse, e foi Deus que me colocou aqui. E ele disse, realmente foi Deus, porque essa é uma das maiores conferências do Sudeste. Inclusive ele era um dos ministros. Deus começou a fazer tantas coisas. Um ano depois, eu estou ministrando nessa mesma conferência. E aí eu estou cantando, de repente o Espírito Santo fala assim, pastor Fanuel. Eu disse, oi Senhor. E eu cantando aqui. E você está lembrado do plano B? Eu disse, mas Senhor, plano B eu não tinha. Sabe aquela história, se eu fui pobre eu não me lembro mais? Eu não lembrava de plano B.
Irmão, que plano B? Senhor, não tem plano B. Eu aqui, irmão, eu feliz, tanta coisa boa acontecendo, Deus prosperando, eu viajando por muitos lugares. Naquela semana, eu tinha comprado o meu primeiro carro. Até então eu não tinha comprado um carro. Eu estava feliz, tantas coisas acontecendo na minha vida, e eu não lembrava o plano B. E eu fiquei pensando no plano B, pensando no plano B. Quando está terminando a ministração, a ficha cai, o download do céu cai. E o plano B era, se tudo desse errado, pastor, eu ia pegar meu violão, eu ia lá para Paulista, ia abrir o case, ia tocar, ia ser artista de rua, e eu ia viver disso. E quando eu lembro, a voz do Senhor brada dentro de mim e diz: os meus planos são maiores e melhores do que os teus. Aquele dia eu vi a bondade do Senhor me acompanhando desde o primeiro momento em São Paulo. Sabe por que eu estou te falando tudo isso hoje? É porque eu sei que tem pessoas aqui, pastor, que Deus tem falado com você, Deus tem te dado um direcionamento, e você não obedeceu até hoje. Mas amanhã você vai colocar em prática tudo que Deus tem falado ao seu coração. Porque naquele dia Deus me deu uma frase, e a frase que Ele me deu, Ele falou para mim. Ele disse assim: meu filho, todas as vezes que você ouvir o som da minha voz e prontamente me obedecer, você vai viver o sobrenatural. Se Deus falou algo, coloca em prática. Amém? E por último, a última qualidade, Ele tem limitações. Talvez você se sente alguém cheio de limitações, pequeno, que você não é digno, mas você é um instrumento que Deus vai usar aqui em Cuiabá. Deus está ministrando uma frase ao meu coração, pastor, e eu não sei para quem é, mas a frase é: Deus não erra nas suas escolhas. Deus te escolheu, Ele não errou na escolha dele. Eu queria que você ficasse em pé onde você está nesse momento. Feche os seus olhos. Eu sinto que Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida uma porção sobrenatural nessa noite.